A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos como pastor responsável o pastor Ismael Nazário, e juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. Eu sou o professor Claudine Santos. Estarei discorrendo com vocês um assunto importante que é sobre a batalha espiritual. O tema da lição é batalha espiritual, realidade não pode ser subestimada. Texto áureo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso está em Mateus, no capítulo 26, do verso 41. A verdade prática nos diz assim, ó: a batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. Muito bem. A leitura bíblica está em 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo 5 até o verso de número 9, que é o assunto em que nós vamos discutir aqui em poucos minutos no sistema virtual teológico. Você que tem o seu papel, tem a sua caneta, você já pode passar a mão para fazer algumas anotações, porque estarei citando várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas vai te ajudar de subsídio teológico. Muito bem, queridos, olhamos aqui para a carta de 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo 5 ao verso 9, revestivos de humildade. O interessante é que a humildade ela deve ser um sinal instintivo de todo o povo de Deus. É a ausência de orgulho, ou seja, a consciência da nossa fraqueza e a disposição de atribuir a Deus e aos outros o crédito por aquilo que nós estamos realizando, o que já alcançamos. Isso nós encontramos em Mateus, no capítulo 11, do verso 29, em Filipenses, no capítulo 2, e do versículo 3 ao 4, também Colossenses, no capítulo 3, do versículo ao 12. A palavra cingir, ela vem da palavra grega que é aplobomai. A palavra aplobomai significa atar em si mesmo um pedaço de pano. No tempo do Novo Testamento, os escravos atavam um pano branco ou um avental em suas roupas, a fim de que os outros soubessem que eram escravos. A exortação de Pedro é que atemos em nós mesmos o pano da humildade, a fim de primeiro sermos identificados como crentes em Cristo, ou agimos com humildade para com o próximo. Segundo, recebemos a graça e a ajuda de Deus, como nós verificamos no verso 5 até o verso número 7. É possível que Pedro tivesse em mente a ação de Jesus quando ele se cingiu de uma toalha e lavou os pés dos discípulos, como está em João, no capítulo 13, e do verso 4 até o verso de número 5. E aquele gesto que Jesus fez antes dele entrar ali no jardim de Getsemane. Jesus ele pegou aquela bacia de água e com uma toalha, e talvez começou a lavar os pés, com certeza começou a lavar os pés dos discípulos, talvez começou a lavar os pés de Judas, talvez pegou o pé de João, e assim por consequência. E quando chegou a vez de Pedro, Pedro falou: não, eu não posso deixar o que você lava meus pés. Eu até imagino o que Pedro queria pensar. Eu imagino que Pedro não queria que Jesus se humilhasse ao tanto de lavar os meus pés tão sujos das terras áridas de Jerusalém. Pedro não queria que Jesus se humilhasse. Jesus então, Jesus colocou ali a mais baixa classe de qualquer exortação de pessoa na sociedade. Ou seja, Jesus é o mestre dos mestres, o mestre inesquecível. E Jesus disse: olha Pedro, se tu não deixar lavar os teus pés, não tem parte comigo no paraíso do reino. Aí Pedro falou: não, senhor, não lava somente os meus pés,
mas lava o meu pé, minha cabeça, o meu corpo completo. Então Jesus, ele começou a lavar, e cada gota de água que caía nos pés dos discípulos, eles entreolhavam e comunicavam entre um outro só no olhar. Jesus estava reescrevendo, reeditando no subconsciente dos discípulos, levando eles à compreensão mais ampla, como que alguém tão grande se transformou tão pequeno para fazer os pequenos se tornar grandes diante dele. Então ali naquele exato momento, o Senhor Jesus, sem muitas palavras, porque Jesus estava ali já entrando no jardim de Getsemane, Jesus, ele tinha que passar por aquela ocasião ali. Então aquela única forma de Jesus reeditar e reescrever na memória dos discípulos é aquela cena. E não ficar somente na vida dos discípulos, mas ficou para toda a geração e até a nossa geração. E nós temos que aprender esse exemplo de humildade, que é o próprio Senhor Jesus que nos demonstrou muito bem, querido. Ele, no verso 7, ele tem cuidado de vós. O cuidado que Deus tem para com os problemas de cada dos seus filhos é uma verdade enfatizada através da sua palavra. Nós encontramos isso em Salmo de número 127, no verso 10, tá ok? Então nós encontramos também em Mateus, no capítulo 6 e verso 25, e também tem Filipenses no capítulo 4 versículo 6. Todos nós temores e cuidados e preocupações devem ser prontamente lançados sobre o Senhor, como está em Salmo em 55, de número 55 do verso 22, também como está no livro de Lucas no capítulo 11 e do verso 12. Muito bem. Mas quando eu posso observar aqui, queridos, o diabo, o vosso adversário, ele no verso de número 8, eu posso observar aqui, queridos, que quando o homem pecou, Satanás passou a ser o dominador deste mundo, como está em João, no capítulo 12, verso 31. Ele domina o mundo inteiro, como está em 1 João, no capítulo 5 e do verso 19. Ele percorre a terra e comanda uma hoste de espíritos malignos, através dos quais ele escraviza muitas pessoas a cativos. Ou seja, nós podemos observar aqui, queridos, que nós, como cristãos, nós temos que estar com a vida na presença de Deus. Quem está em Cristo Jesus, em Efésios, no capítulo 2, do versículo 2 em diante, em algumas referências, que somente o crente em Cristo está liberto sobre o poder, né, queridos? Então nós, mesmo assim, como um leão, ele ruge, ele é um ameaça aos cristãos e aos crentes, e procura tentar destruí-lo, especialmente por meio de sofrimentos, ou seja, por meio de sofrimento. E isto é complicado, porque ele espiritualmente ele vem para destruir todos aqueles que vêm desproteger da proteção de Deus. Mas a fé é em Cristo Jesus. Meus queridos, a nossa luta, ela não é contra a carne, como está em Efésios capítulo 6, versículo 11 e 18, as nossas orações a Deus, como está em Mateus, estamos plenamente equipados para derrotar as astutas ciladas de Satanás, como está em Efésios no capítulo 6 e versículo 11, e resistir-lhes e ficar firme na fé. Maior é o que está conosco do que o que está lá no mundo, como está em 1 João, no capítulo 4, versículo 4. Se Cristo está conosco, então nós vamos vencer todas as batalhas espirituais. Queridos, quando nós olhamos aqui entrando aqui na lição, sobre a batalha espiritual, no tópico número 2, sobre as principais crenças, sobre a batalha espiritual, eu posso observar aqui, fazemos aqui um resumo aqui do tópico 1 e 2 aqui, dizendo aqui para vocês que a resposta, a pergunta é: o que a Bíblia diz a respeito da batalha espiritual? Resposta: queridos, há 2 erros primários quando o assunto é batalha espiritual: excesso, escassez, dá ênfase àqueles que, para cada pecado, cada conflito, cada problema, põe a culpa nos demônios que devem ser então expulsos, ou outros ignoram completamente a esfera espiritual.
O fato é que a Bíblia nos instrui que a nossa batalha é contra as forças espirituais. O segredo do sucesso da batalha espiritual é encontrar o equilíbrio bíblico. Jesus em algumas vezes expulsou o demônio das pessoas, em algumas vezes curou pessoas sem mencionar demônio. O apóstolo Paulo, ele instrui os cristãos a começar a luta contra o pecado como a si mesmo, como está em Romanos capítulo 6, enquanto Tiago, como está em Efésios em diante, nós podemos observar aqui no capítulo 6, 10 ao verso 12, declara: não temais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força que há do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estes textos, queridos, ele nos ensina algumas verdades cruciais. Primeiro, podemos ser fortes apenas no que estamos no Senhor. Segundo, é a armadura de Deus que nos mantém firmes. E terceiro, é a nossa batalha contra as forças espirituais do mal do presente século deste mundo. Muito bem. Eu vejo aqui que algumas características, um forte exemplo do arcanjo Miguel e Judas. Miguel, provavelmente um dos mais poderosos dos anjos de Deus, né, que repreendeu Satanás pelo próprio poder. Ele diz: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda por causa... Apocalipse capítulo 12, versículo 7 e 8, registra que no fim dos tempos, Cristo Jesus, o Miguel, ele vencerá Satanás quando se trata-se do seu conflito com Satanás. Miguel repreendeu com a autoridade de Deus e não de si mesmo. É somente através do relacionamento com Jesus Cristo que nós, como cristãos, devemos qualquer autoridade a Satanás, ou seja, é somente em nome, que é a repreensão ao nome de Cristo, em nome de Cristo Jesus, é claro, com certeza. Muito bem. E quando nós olhamos aqui para Efésios, no capítulo 6, do versículo 13 ao 18, nos dá uma descrição sobre a armadura espiritual que Deus nos dá. Devemos resistir firmes primeiro, com o cinturão da verdade, ok? Segundo, com a couraça da justiça. Terceiro, o evangelho da paz. E o quarto, o escudo da fé. E o quinto, o capacete da salvação. E o sexto, a espada do Espírito. E o quarto, oração do Espírito. O que essas peças de armadura espiritual representa para nós, irmãos, em nossa batalha espiritual? O que isto representa? Devemos falar a verdade contra as astutas ciladas de Satanás. Devemos descansar no fato de que somos declarados justos por causa do sacrifício de Cristo por nós. Devemos proclamar o Evangelho, não importa a luta e a resistência recebemos. Não devemos vacilar em nossa fé. Não importa o quão fortemente sejamos atacados, a nossa última defesa é a certeza de que devemos de nossa salvação. É o fato de que as forças espirituais não podem arrancar a nossa arma. A nossa arma deve ser a palavra de Deus, e não as próprias opiniões e sentimentos. Devemos seguir o exemplo de Jesus em reconhecer que algumas vitórias espirituais possíveis somente através da oração. Jesus, ele é o nosso principal exemplo para a batalha espiritual. Observe como Jesus, ele teve vários ataques diretos com Satanás. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
E chegando-se a ele, o tentador disse: Tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, ele transportou ele a uma cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos te dará ordem ao teu respeito, e que tomar pelas tuas mãos para que você não venha tropeçar em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo transportou num monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Ou seja, todos os reinos do mundo e a glória dele. Tudo isso eu te darei se me prostrar e me adorar. E Jesus disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito, somente o Senhor teu Deus adorará e somente a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram, como está em Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 em diante. A melhor maneira de combater Satanás é com a palavra. Combater é como Jesus nos ensinou, citar as Escrituras, porque o diabo, ele não pode contra a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O maior exemplo em que foram enganjar na batalha espiritual foi o dos 7 filhos de Cefas. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar ao nome do Senhor Jesus sobre o que tinha os espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos, pois, Jesus, a quem Paulo prega. Os que fazem isto eram 7 filhos de Cefas, ou seja, judeu principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: Paulo, vós que sois? Olha só, é uma pergunta. Olha só, o interessante é que ele disse, ó: Bem seis que é Paulo, e vós, quem sois? E soltando ele um homem que tinha um espírito maligno, e assenhoreando de todos, podem mais do que eles, de tal maneira que os referidos fugisse daquela casa. E isso está em Atos, no capítulo 9, e do verso 13 ao verso 16. Tal foi o problema. Os 7 espíritos filhos de Cefas estavam usando o nome de Jesus, isto é, não era o suficiente. Ou os 7 filhos de Cefas não tinham um relacionamento com o Senhor Jesus, e por isso suas palavras foram vazias de qualquer poder e autoridade. Os 7 filhos de Cefas confiavam em uma metodologia, eles não confiaram em Cristo Jesus. Eles não estavam empregando a palavra de Deus em sua batalha espiritual. Como resultado, receberam o que? Humilhação, surra. Podemos aprender com estes maus exemplos e conduzir a batalha espiritual com maestria, como a Bíblia descreve. Queridos irmãos, resumindo aqui, quais os segredos aqui para um sucesso de uma batalha espiritual? É uma pergunta. Primeiro, não viemos no poder, ou seja, nós confiamos no poder de Deus e não em nós próprios, porque é em nome do Senhor Jesus e não no nosso próprio nome. Terceiro, devemos nos proteger contra a completa armadura de Deus. Quarto, nós enganjemos na guerra com uma espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E por último, devemos nos lembrar, mesmo estando na batalha espiritual contra Satanás e os seus demônios, nem todo pecado ou problema é de demônio, ou seja, que deve ser repreendido, mas todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, como está em Romanos, no capítulo 8 e do verso de número 37. Muito bem. Então quero fechar aqui o tópico de número 2 dizendo sobre o mapeamento espiritual da verdade. O príncipe do reino da Pérsia impediu por 3 semanas que o anjo
presumivelmente Gabriel viesse até Daniel, como está em Daniel no capítulo 10, do versículo 12 ao 13. No entanto, Daniel estava estava ali tendo uma visão profética e jamais pensou em amarrar espírito territorial na Pérsia, e nenhum anjo o instruiu para aprender tal batalha. Na verdade, nem lugar algum na Bíblia sugere a ideia de que certo demônio tem autoridade suficiente para ser cidades ou territoriais em que devem ser amarrados. Paulo nunca tentou amarrar espíritos territoriais, ou seja, para ensinar o Evangelho, queridos, o mundo da sua época. Portanto, por que deveríamos fazer isso agora? Não, esse negócio está amarrado, Satanás. Isso não deve mais, isso é antibíblico. Isso nós temos que repreender e ponto final. Com Satanás não tem amarração, não tem entrevista, não tem diálogo. Tá ok? Está repreendido e ponto final. Indo aqui para o tópico número 3, queridos, e a conclusão da nossa lição, quero comentar aqui sobre a respeito sobre vamos à Bíblia. Quando nós olhamos aqui a respeito deste assunto tão importante, indo aqui para o tópico número 3, entre os momentos da narrativa, está maestrando o exemplo entre o endemoniado do versículo 6 e ao 12. No versículo 10, rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. Então, de novo no verso 12, todos aqueles demônios rogaram-lhe dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que nós entramos nele. E aí o que acontece? Olha que coisa interessante, queridos irmãos. Eles rogaram para que entrasse nos porcos, que foi incondicionado uma referência repetidas à submissão, à humilhação. Entrosando aqui com a imagem da missura, esse é o fato de que os demônios tentam ameaçar e dominar Jesus, deixando escapar em nome do título do Senhor. E principalmente quando afirmamos aqui sobre ser chamados aqui legiões, que é distintivo seja o uso que o demônio faz da linguagem, da liberdade ao dirigir a Jesus: conjuro-te que por Deus que não me tormente. E esta expressão, queridos, é a frase técnica usada por exorcista, né? No desempenho do exorcismo, né? Talvez tem muitas pessoas nesse sistema da linguagem que foi dada por um demônio, que era o requisito que Jesus concedesse ao pedido do demônio, no versículo 13. E essas imagens são fundidas como um tipo de quebra-cabeça narrativa bíblica, a qual algo mais do que os olhos percebem. Mas o que? Este algo é a batalha pela alma humana, na luta entre o povo da cidade e o homem e o demônio. Está bem claro, queridos, porque nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque está bem claro que até agora tenha avisado, ou seja, é o poder selvagem do endemoniado competido nas correntes quebradas, e neste animal humano que se esquiva da sociedade deslacerado a carne e a noite ruiva, ou seja, de agonia como um cemitério. Ao ponto que Jesus ele não vê um animal humano no homem, mas um ser humano que foi saqueado por este espírito maligno e violento. Queridos, temos que tomar muito cuidado, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades, contra os príncipes das trevas nos lugares celestiais. Primeiro nós temos que orar. Não, aliás, primeiro, volta aqui, vigiar. Segundo, orar para que nós não caia em tentação. O primeiro passo é orar. O segundo passo vem, a oração é importante, mas primeiro é vigiar. Vigiar é o aspecto importante que envolve a vida de quem tem uma vigilância espiritual. E depois vem a oração.
Porque a Bíblia diz, vigiai e orai para que não caia em tentação. Fico aqui concluindo aqui essa lição da Escola Bíblica Dominical. É um resumo, querido. Aqui é simplesmente eu pego aqui algumas partes e começo a comentar. Porque se eu for comentar tópico por tópico, eu tomarei muito tempo e não atinjarei o objetivo. E ficaria muito longo o áudio, tá certo? Muito longo o vídeo. Mas é somente um resumo, tá certo? Na Escola Dominical nós trataremos com mais detalhe específico. Fico aqui com essa pré-aula do sistema virtual e até a próxima, se Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos vocês.